pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar aqui mais um pouco sobre Os Miseráveis do Sr. Victor Hugo. No vídeo dessa semana então vamos falar um pouquinho do livro 10 até o final do quarto e penúltimo tomo aqui do livro. Então agora já estamos chegando aqui à leitura deste último tomo, que é o tomo dedicado ao Jean Valjean. Mas enfim, isso é só para a semana que vem. Nesse tomo aqui, nesse finalzinho desse quarto tomo, o Victor Hugo ele vai falar um pouquinho da questão da história, um pouquinho da insurreição republicana de 1832. Como eu geralmente faço nos meus vídeos, eu resolvi então, antes de eu começar a falar logo do que, enfim, do que é narrado no romance, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho no tempo da história, para poder, no tempo histórico mesmo, para poder entender quais foram os fatos que levaram a essa insurreição que aconteceu aqui neste momento do livro, certo? Muito bem, então nós vamos voltar lá para a Revolução Francesa, quando o Luís XVI é deposto e assassinado. Não sei se você se lembra das suas aulas de história, mas esse é um dos momentos importantes dentro daí, né, da história da França e da história do mundo como um todo. Enfim, depois disso, o Napoleão vai ali, depois de um tempo, ele vai assumir o poder e vai ficar até 1814, quando ele acaba então tendo que se exilar lá, depois que ele foi derrotado pela união de alguns países europeus. Na verdade, como eu já disse isso em alguns dos meus vídeos passados. Eu não sei se foi exatamente nos vídeos sobre Os Miseráveis ou se foi em alguns vídeos sobre o Guerra e Paz, porque os dois livros eles retratam alguns momentos históricos semelhantes. Então, enfim, eu não lembro, mas de qualquer modo você procure nos meus vídeos que eu vou dar um pouquinho mais de detalhes dessa história toda para vocês. Se não me engano, foi nos vídeos sobre Miseráveis mesmo. Mas enfim, o fato então é que depois que Napoleão, lá em 1814, vai para o exílio, os herdeiros do Luís XVI acabam retomando ali, retomando o trono, e vão ali reinar. O Luís XVIII vai reinar ali até março de 1815, que é quando Napoleão volta do exílio e, com apoio popular, ele acaba reassumindo o poder, dando início lá ao governo dos 100 dias. O que acontece, esse governo, como o próprio nome já diz, dura ali aproximadamente 100 dias, porque em junho de 1815, o Napoleão perde a batalha de Waterloo e acaba indo lá para o exílio na ilha de Santa Helena, que é onde ele vai passar os últimos anos de sua vida e vai morrer, enfim. O que acontece então? Acontece que quando o Luís XVIII reassume o trono depois do exílio do Napoleão, em junho de 1815, ele vai instaurar ali um governo extremamente conservador. E esse conservadorismo vai gerar ali uma animosidade entre algumas parcelas da sociedade e o próprio sistema ali do governo. E essa animosidade vai acabar então culminando lá, né, na revolta de julho de 1830. O que acontece? Acontece que depois de julho de 1830, quem assume o poder é o Felipe I, o Luís Felipe I. O que acontece? Acontece que esse Luís Felipe I começa ali o governo dele muito bem, obrigado, mas ele começa então a privilegiar cada vez mais a burguesia. E é claro que isso vai gerar novamente animosidades entre algumas parcelas da sociedade, sobretudo as parcelas mais pobres, as parcelas mais, enfim, dos trabalhadores, e alguns grupos estudantis vão acabar ali então se unindo para tentar fazer uma série de revoltas contra o governo do Luís Felipe I. O que acontece? Acontece que neste meio tempo, enquanto as coisas estavam muito bem no governo do Felipe I, o que acontece? Um sujeito chamado Lamarck, ele havia sido incumbido de comandar ali uma força-tarefa, digamos assim, para poder impedir qualquer tipo de revolta de pessoas que eram a favor do antigo regime da Casa dos Bourbon. O que acontece? Acontece que com o tempo esse Lamarck começa a perceber essa questão toda dos privilégios da burguesia que o Felipe concede, e justamente por conta disso, então, por conta de uma série de outros fatores, ele vai acabar então, o Lamarck vai acabar então
desenvolvendo um pensamento muito mais próximo dos ideais republicanos do que dos ideais monarquistas. E é claro que, justamente por conta disso, ele vai começar a se posicionar criticamente contra o governo do Filipe I. E isso vai fazer com que a população acabe ali, né, gostando e indo na onda deste sujeito. O que acontece? Acontece que em 1º de junho de 1832, o Lamarck acaba morrendo. Se não me engano, ele morreu de cólera, ou pode ser de outra coisa, mas se não me engano foi de cólera que ele morreu. Qual que é o caso? Acontece que, com a morte do Lamarck, houve uma série de revoltas por parte dessa população que antes o apoiava, e essas revoltas vão acabar ali, então, culminando nessa insurreição republicana de junho de 1832, que vai ser retomada aqui pelo nosso amigo Victor Hugo neste momento do romance. Então, no centro de Paris, algumas ruas foram fechadas por barricadas, se não me engano 3 ou 4 ruas foram fechadas por barricadas, e uma dessas ruas foi fechada ali por uma barricada comandada por um grupo de jovens estudantes universitários, cujo principal interesse era causar na população parisiense um espírito revolucionário para que essas pessoas de Paris se revoltassem contra o governo do Filipe, contra a monarquia, para poder então instaurar ali a república. Muito bem, então, é exatamente esse grupo de estudantes que a gente vai acompanhar aqui neste momento dentro do livro do Victor Hugo. E é claro que ele vai inserir ali os seus personagens dentre esses estudantes, o que é bem interessante dele. Ele faz todo esse prospecto histórico para inserir ali os seus personagens. Enfim, então a gente vai acompanhar como que é ali os preparativos para a construção dessa barricada e como são os primeiros enfrentamentos que aconteceram entre 5 e 6 de junho de 1832. Muito bem, então. Dentre esses personagens que estão ali se unindo, né, a esse grupo estudantil para poder então batalhar contra o governo, está o nosso amiguinho Gavroche, que, meu Deus do céu, que personagem incrível! O Gavroche, ele tem umas tiradas assim fenomenais, e ele tem uma coragem que é assombrosa, porque se você for ver, ele deve ser o quê? Assim, um adolescente. Então não sei se é os arroubos do espírito revolucionário adolescente que fazem com que ele seja tão corajoso assim. Mas o fato então é que o Gavroche vai participar ativamente ali dentro desse grupo, né, desses estudantes e desses trabalhadores, enfim. E o Gavroche vai ser quem vai perceber que tem um cara muito suspeito ali entre essas pessoas. E esse cara suspeito é o nosso amigo Javert. Lembra lá do policial Javert? Pois é, o policial Javert se infiltrou ali nesse grupo como um espião para poder então ali trair os seus coleguinhas depois. O que acontece? O Gavroche acaba descobrindo e denunciando o Javert, que acaba se entregando sem resistência para que ele possa ficar muito bem ali. Só que o que acontece? Acontece que a situação vai ficar meio preta pro lado do Javert, sobretudo por conta de um acontecimento X ali dentro dessa batalha. Eu não vou falar exatamente o que é, mas enfim. Outro personagem que também vai se unir a esse grupo que está construindo essa barricada na rua Saint-Denis é o nosso amigo Marius. Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas Marius está totalmente abatido desde que Cosette foi embora. Porque lembra lá que Jean Valjean falou para ela, olha, nós vamos embora para a Inglaterra. Ela falou isso para o pobre do Marius, e o Marius ficou ali totalmente abatido e resolveu que, já que ele não pode ir com Cosette, e já que Cosette não pode ficar com ele, ele vai se matar. E qual não é a melhor forma de se matar do que com o heroísmo, não é verdade? Então, seguindo os passos do pai ali, então ele vai lá e se une a esse grupo de revolucionários para poder então morrer honradamente em campo de batalha e coisas do tipo. O que acontece? Acontece que Marius vai ser uma das pessoas que vai ajudar esse grupo revolucionário a ganhar essa primeira batalha. Então ele faz ali uma determinada coisa X e ele acaba espantando então o grupo de policiais que estava quase tomando a barricada que havia sido construída por esse grupo de estudantes. Muito bem, o que acontece? Acontece que neste confronto
o Marius quase leva um tiro. Acontece que antes dele levar um tiro, uma pessoa se joga na frente dele, entre ele e esse tiro, enfim, essa pessoa acaba recebendo o tiro. E eu não vou falar quem é, mas assim, ai gente, lágrimas é o que descreve o que aconteceu nesse momento, sério mesmo. Que momento triste, meu Deus do céu. Eu achei esse momento mais triste do que o momento lá da Fantine no começo do livro. Só de eu lembrar isso já está me dando vontade de chorar de novo, para você ter ideia de como o negócio é triste. Mas enfim, o fato então é que nós acompanhamos ali esse burburinho todo ali desses revolucionários, mas já no finalzinho desse quarto tomo, o olhar do narrador vai voltar então ali para o nosso amigo Jean Valjean, que não se mudou ainda para a Inglaterra, ele só mudou para uma das suas outras casas ali por Paris. Mas ainda assim ele continua com a ideia de mudar. Só que o que acontece? Acontece que ele e Cosette meio que brigaram ali por causa dessa mudança, e Cosette acaba então ficando trancada dentro do quarto. E o que acontece? Acontece que Cosette, antes de se mudar para essa nova casa, escreveu um bilhete para Marius. E daí, naquela época, como eles escreviam com tinta, né, com caneta tinteiro, eles usavam uma coisa chamada mata-borrão para poder secar a tinta. E o que acontece? Acontece que Cosette esqueceu de esconder esse mata-borrão. E daí ficou escrito o bilhete que ela havia escrito pro Marius, ficou escrito também no mata-borrão. E quem viu isso? Jean Valjean, que já estava com a pulga atrás da orelha e agora ele está ali totalmente infeliz com essa situação toda, porque ele percebe que Cosette está crescendo. Neste ínterim, Marius, que está no campo de batalha, acaba descobrindo que Gavroche é filho de Thénardier. E lembra lá que o pai de Marius havia pedido para que ele ajudasse os Thénardier. Então, já que Marius não pôde ajudar o Thénardier pai, ele vai ajudar o Gavroche, tirando o garoto ali do campo de batalha. Então, o que ele faz? Ele escreve um bilhete para Cosette e manda que Gavroche o entregue. Gavroche vai para entregar esse bilhete para Cosette e para quem ele acaba entregando? Para Jean Valjean. E nesse bilhete, então, o Marius acaba falando: olha, já que eu não posso ter você, eu vou morrer. Então, aparentemente as coisas estão muito bem para o senhor Jean Valjean, porque afinal de contas, o homem que seria ali fruto de sua infelicidade, o homem que gerou a sua infelicidade e a animosidade entre ele e Cosette, está morto, então tudo voltou ao normal, mas ele percebe que isso é só uma coisa que pode não ter acontecido ainda. E é justamente neste momento do livro que nós paramos a nossa leitura dessa semana. Então, assim, paramos justamente no momento em que Jean Valjean está ali meio que tentando lidar com esse sentimento, porque ele tentou sempre ser uma pessoa muito boa, mas agora que ele sabe quem é a pessoa que está criando desavenças entre ele e Cosette, ele meio que está experimentando um sentimento de ódio ali, e é justamente nesse momento que paramos a leitura. Enfim, como eu disse para vocês, semana que vem vamos começar a falar sobre o quinto e último tomo do livro. E assim, pelo que eu estou vendo, deixa eu mostrar daqui para vocês, isso daqui é o que falta para a gente ler. Pelo que eu estou vendo, eu vou ter mais 3 semanas de leitura. Então você perceba que eu já estou órfão deste livro que se tornou um dos livros preferidos da minha vida inteira. Mas enfim, na verdade, qualquer coisa eu vou reler ele assim. Esse vai ser um livro que eu vou reler muitas vezes na vida, sei lá. Eu não quero viver muito, mas eu quero viver o suficiente para ler pelo menos mais umas 20 vezes esse livro, porque ele é fenomenal. Enfim, era mais ou menos isso então. Diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês, se vocês estão gostando da leitura, se vocês também já estão experimentando o espírito da orfandade como eu estou. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.